Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Rise Up. Hoje eu decidi fazer este episódio aqui no carro porque, why not? Estou aqui a ver o sunset, que ele basicamente já está a ir embora. Então eu não sei se isto vai correr muito bem ou não, mas estamos aqui ao ar livre, num ambiente bem fofinho, bem giro. E eu tirei o meu telefone e pensei, bora gravar o episódio de hoje. Mesmo assim, why not? Né? Então hoje eu quero falar contigo sobre algo que eu acho que as pessoas querem e precisam de ouvir. Este episódio é para quem está a passar por esta situação e eu quero dizer-te que you're gonna make it. Tu vais conseguir sair desse padrão, mas tu tens que curar o interior. Tu tens que curar a raiz. Então o episódio de hoje é porque que tu atraes sempre o mesmo tipo de pessoa. Já te apanhaste a pensar porque que tu acabas sempre na mesma história, mas só muda a pessoa? Se sim, este episódio é para ti. Muda o nome, muda a cara, muda o início, mas o fim acaba por ser sempre o mesmo. E é aí que começam as questões. Começas a perguntar-te, o problema sou eu? Porquê? Porque está a doer, é o mesmo padrão, tentas mudar, pensas que a pessoa é uma pessoa completamente diferente, mas não. E deixa dizer desde já que não, o problema não és tu. É importante perceberes que isso não é azar, isso não é falta de valor e também não é porque tu acabas por atrair coisas más. A maioria das vezes nós não atraímos o que queremos, simplesmente acabamos por atrair aquilo que é familiar. E isto acontece inconscientemente. O nosso sistema emocional, ele procura aquilo que conhece, mesmo quando dói. Porque para o cérebro, o sentimento familiar é seguro, mesmo que não seja saudável. Se o amor na tua história sempre veio com esforço, ansiedade, incerteza, tu vais acabar por confundir esforço com amor. E então começas a sentir atração por pessoas emocionalmente indisponíveis. Começas a sentir atração por pessoas que te dão pouco, mas te dão o suficiente para te manter ali. Eu digo sempre, não te contentes com pouco, ok? Mete a tua fasquia lá em cima. Mas como é que tu vais meter a tua fasquia lá em cima se tu estás habituada a um padrão? Se tu ainda não curaste o sentimento? Isto acaba por ser um padrão de uma história bem pessoal. E isto não começa agora, isto não começou agora. Começou lá atrás. E vocês já sabem que vários traumas que nós temos não começam em adultos. Começam em problemas que não foram resolvidos lá atrás. Começam em sentimentos que não recebemos quando nós éramos mais novos. Na infância, nas primeiras relações, nos primeiros vínculos. Se tu lá atrás tiveste que lutar por atenção, tu vais acabar por atrair quem te faz lutar. Lutar para ter atenção, para ter amor, para receber carinho, para receber tudo aquilo que tu desejas ter. Se cresceste a sentir que tens de merecer o amor para o ter, vais acabar por aceitar migalhas. Se foste abandonada emocionalmente, tu vais normalizar a ausência. E isto e todo este sentimento não é culpa tua, mas é sim tua responsabilidade olhares para isto, olhares para o que está a acontecer. Porque senão também vais acabar a vida toda por sofrer. Porque é uma história atrás da outra a repetir-se, a repetir-se. Pessoas diferentes, mas o final é sempre o mesmo. E lá está, o padrão não é quem aparece na tua vida. O padrão é quem tu aceitas lá estar. E na entidade das relações há sempre certas partes que ninguém fala. Nós atraímos pessoas que combinam com a versão de nós próprias que ainda não mudou. Então eu quero que tu penses nisto. Quem és tu quando estás numa relação? Tu cresces ou tu encolhes? Tu falas aquilo que tu sentes ou tu tens medo de ser realmente quem tu és? Tu escolhes ou tu aceitas? Estas são as perguntas que tu tens que te questionar, porque não é normal tu não seres tu própria. Não é normal tu não conseguires dar uma opinião certa. Não é normal tu te esconderes e simplesmente meteres uma capa e seres uma pessoa completamente diferente. Porque depois, quando estás com as tuas amigas és uma coisa, quando estás com os teus pais é outra, e depois quando estás com o teu companheiro, tens simplesmente... É como se tivesses que acatar ordens. Mas isso tem que mudar. E em vários aspectos da nossa vida, eu sei que a mudança assusta. Como eu disse outra vez, curar não é confortável. E quando tu começas a lutar, tu entras num caminho solitário, num caminho de cura, num caminho teu. E daí eu dizer que tu podes ter todas as ajudas do mundo, que te podem ajudar, que te vão ajudar a curar, mas a cura realmente vem dentro de ti. Porque há coisas que tu podes fazer por ti que os outros não podem. Quando tu mudas, nem toda a gente consegue acompanhar. E muita gente prefere uma dor conhecida do que uma paz desconhecida. E daí eu ter de lembrar que, às vezes, não é amor. É trauma a reconhecer trauma. E eu quero que vocês mudem este padrão. Eu quero que vocês curem. Principalmente as minhas meninas dos 18, dos 20, dos 25. Não quero que vocês cheguem, por exemplo, nos 30, nos 35, nos 40, ainda com esta dor, ainda a viver coisas que não é para vocês. O primeiro passo é consciência. O padrão, ele só perde força quando ele é visto, reconhecido.
Porquê? Porque vai haver um shift, tu vais começar a mudar. O segundo passo são os limites. E deixa-me dizer-te isto com muita calma. Limites não afastam alguém que é certo para ti. Limites afastam pessoas que só ficavam porque tu permitias. E o terceiro passo é a escolha consciente. Nem toda a química é conexão. Às vezes é simplesmente ferida a reconhecer ferida. E eu quero que tu percebas que amor não tem que doer todos os dias. Amor não é dor constante. Amor e amar alguém não é estar constantemente com dor. Não é. Isso vai-te autodestruir. Quando começas a curar este sentimento e este trauma, um amor saudável, ele no início vai-te parecer um bocadinho estranho. Porque não dói. Porque não gera ansiedade constante e principalmente porque ele vem com paz. E como estás tão habituada a estar no caos, a paz vai-te fazer confusão. E é por isso que a paz no início, ela simplesmente assusta. Então, se o mesmo tipo de pessoa continua a aparecer na tua vida, talvez a pergunta não seja porquê que isto está a acontecer comigo? Mas sim, o que é que isto está a tentar mostrar-me? Porque eu tenho a certeza que tu falas com Deus e que te perguntas a Deus, Deus, porquê que eu acabo sempre da mesma maneira? Porquê que eu acabo sempre por me magoar? Porquê que me dá todos estes homens que no início parecem que são alecrins dourados, que me amam e querem estar comigo, mas depois, com o passar do tempo, toda a história repete-se, todos os padrões, todos os traumas voltam e é mais uma pessoa a magoar-me. E talvez tu também a magoares a outra pessoa. Por isso é que é importante tu te curares para também não magoares os outros. Porque às vezes os outros vão fazer terapia por causa da pessoa que veio com os traumas dela, ok? Isto não é só sobre ti. É sobre o outro e é sobre aquilo que tu permites. Então não vais permitir continuar a cair no mesmo buraco, nas mesmas pessoas não saudáveis que te mostram um amor que não é para ti. E eu sei que tu estás habituada a receber o caos, que tu estás habituada a não estar em paz, que tu estás habituada a estar constantemente com dor, constantemente a... Não, estamos a discutir, amiga. Estamos a discutir porque isto, estamos a discutir porque aquilo, e agora esta situação, e agora aquela situação. Ou seja, tu não consegues estar em paz. Mas para ti isso já é normal. É por isso que tudo isto faz um bocadinho de confusão. Por isso é que a paz faz confusão. Mas eu quero fechar hoje a dizer-te que tu não és difícil de amar. Tu simplesmente estás a aprender a escolher diferente. Estas escolhas que tu vais fazer, tu vais começar a ver algumas diferenças. Vais começar a cortar os padrões. Vai ser um bocadinho confuso porque tu vais perguntar porquê é que ele está-me a abrir a porta do carro? Porquê que ele está-me a mandar mensagem de bom dia? Porquê que ele está-me a dar update do que é que ele está a fazer e o que é que ele não está a fazer? Onde é que ele vai e onde é que ele não vai? Porquê que ele está a pedir para conhecer a minha família? Porquê que ele está a dizer para chamar as minhas amigas para virmos e para irmos todos jantar ou algo do género? Porquê que ele dá-me flores for no reason? Girl, tu és merecedora disto tudo e de muito mais. Tudo aquilo que se passou lá atrás, de termos pais super presentes, fisicamente, mas se calhar não emocionalmente, se calhar tornou-te a pessoa que tu és hoje. Mas a partir do momento que tu começas a reconhecer o padrão, que tu começas a ver, não, isto não é normal, e tu começas a tentar mudar, é aí que a tua vida muda também. Este é só um cheirinho daquilo que eu quero para ti, mas este é o início da tua nova história. Vamos quebrar os padrões. Vamos curar aquele trauma que nos está a fazer viver vezes e vezes sem conta a mesma história. As coisas acontecem e tu és a única pessoa que pode mudar a tua história. Então, este é o meu reminder para ti, para quebrares o padrão. Este é o meu reminder para ti, para te dizer que isso pode passar, que tu não vais viver assim constantemente e que não vais ter sempre a mesma pessoa em corpos diferentes a viver a mesma coisa. Eu espero que tenhas ouvido este episódio com muita atenção, porque lá está, eu já passei por isso e continuo a curar-me de certos traumas que eu passei e continuo a perguntar-me porquê que my man is doing this, my man is doing that. Mas eu aprendi a aceitar. Eu aprendi a aceitar que eu sou merecedora de todo este sentimento e de estar na minha feminine era, porque é aí que eu quero que vocês estejam. Eu quero o melhor para vocês e vocês sabem muito bem disso. Porque lá está, salvar as minhas meninas e os meus meninos também, salva-me a mim também. Eu falo sempre por experiência própria, ou foi algo que eu vivi na primeira pessoa, ou foi algo que alguém muito perto de mim viveu. Então eu venho, eu partilho e eu dou as ferramentas para que vocês não passem as mesmas coisas que nós, se calhar que somos mais velhas ou mais novas, já passamos. Mais um episódio da Rise Up. Obviamente que este episódio é um bocado diferente e é no carro, então vai estar assim um bocadinho diferente. O sol já se foi embora e eu também vou-me despedir hoje com um beijinho enorme e a gente vê-se no próximo episódio. Bye!